A minha mensagem para você nesse episódio é: levante o seu coração diante de Deus e alinhe aquele chamado, relembre aquele chamado que Ele te deu e deixe essa paixão que Deus colocou no seu coração florescer novamente. Olá, minha gente, estamos começando um novo ano e estamos aqui para o Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E nesse início de ano, eu quero trazer uma palavra de encorajamento, de desafio para você que é pastor e líder, e a gente vai fazer uma série, essa nova série que eu decidi colocar como tema: quando as igrejas acertam o alvo, as pessoas florescem. E para começar essa série, nesse primeiro episódio, quero trabalhar um pouquinho o tema: quando o pastor e os líderes acertam o alvo, a igreja floresce. Certa vez eu conversando com um dos mentores que eu tive o privilégio de ter ao longo da vida, o Gary Schweman, que foi o presidente da Global Leadership Network, que cuida do Global Leadership Summit, e eu fiz uma pergunta básica para ele, daquelas bem óbvias, que era: o que define quando uma igreja avança ou não? O que define quando uma organização avança ou não? E uma das coisas que o Gary comentou, talvez a mais importante, é que a resposta a essa pergunta basicamente está concentrada na palavra liderança. É a liderança, é o pastor e os líderes que definem quando uma igreja avança ou não, quando ela prospera ou não e quando ela faz com que as pessoas floresçam e avancem. É interessante que, apesar de ser uma resposta bem óbvia, bem objetiva, ela também traz consigo um caractere subjetivo que tem a ver com a nossa essência como pastores e líderes. E se a gente olhar na Bíblia, ao longo da história da Bíblia, a gente percebe basicamente a mesma característica. Se a gente olha, por exemplo, no livro de Reis, a gente percebe que a gente tem lá diversos reis, dezenas de reis que foram muito bons e dezenas de reis que foram muito maus. E quando os reis eram bons, o povo era abençoado, o reino prosperava e tudo florescia. Mas quando os reis eram ruins, o povo sofria, o reino afundava, as pessoas sofriam, e é por isso que Salomão diz: quando há falta de visão, o povo perece. Quando há visão, o povo é engrandecido, floresce e avança. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar para esse momento que a gente está vivendo na história da igreja, especialmente nessa história pós-pandemia, onde ainda muitos pastores e líderes estão perdidos, a igreja ainda parece que não conseguiu reagir às mudanças que aconteceram ao longo dos anos, né, no pós-pandemia, e fazer uma junção de tudo isso que a gente tem visto para que a gente possa tirar algumas conclusões sobre como a igreja efetivamente pode acertar o alvo e como você, como pastor e líder, pode acertar o alvo. A liderança é essa caminhada constante e diária, que eu diria que tem 3 elementos: a obediência, a submissão e a visão. Ao longo dos anos, dando consultoria para muitas igrejas e denominações, eu comecei a pesquisar quais eram os modelos de ministério que estavam mais prosperando, crescendo, etc. E num determinado momento, eu percebi que havia vários modelos de ministério florescendo. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que pastores que pegavam esses mesmos modelos de ministério e tentavam implementar nas suas igrejas, às vezes não eram tão bem sucedidos assim. Quando a gente olha para isso e tenta estabelecer uma comparação entre essas coisas, a gente percebe que, na verdade, não são os modelos de ministério ou as estruturas denominacionais ou o tipo de estilo de ministério que você decidiu implementar que faz com que a sua igreja avance ou não, seu ministério avance ou não, e com que a sua igreja acerte o alvo ou não. Na verdade, isso tem a ver primeiro com obediência. Parece que Deus olha para a gente e quer saber se nós, como pessoas chamadas por Ele para um tipo de ação no mundo que é ministerial, que é por meio da igreja, se nós queremos obedecê-lo.
Em seguida, isso leva à submissão, porque às vezes a gente para na obediência, mas a submissão é a continuidade. Eu diria que, na verdade, a obediência é a antessala da submissão. A gente pode, às vezes, obedecer, não necessariamente porque a gente ama a Deus e está ali disposto a caminhar com Ele. A gente pode obedecer por medo, a gente pode obedecer porque a gente apertou um botão de manutenção e a gente se habitua com aquilo. Mas, na verdade, eu diria que a obediência é a antessala da submissão, porque a submissão é uma completa rendição, não só da nossa vida, mas da nossa liderança, para poder fazer o que Deus quer no lugar onde Ele chamou a gente. E isso faz, então, com que a submissão nos leve ao prelúdio, que é a visão de Deus, para que a gente execute aquilo que Deus quer nesse tempo. Então, Deus quer saber, primeiro, se a gente quer obedecê-lo, depois, se a gente quer se submeter a Ele, e depois, se a gente quer executar a visão dele. É isso que faz com que a gente olhe para o alvo daquilo que Deus quer fazer por nosso intermédio e acertemos esse alvo. E isso faz também com que a gente tenha que lembrar algumas coisas para que a gente possa entender o que significa acertar o alvo no nosso ministério, na nossa liderança e na nossa igreja. A gente precisa lembrar que Deus nos deu um chamado, talvez foi o ponto de partida na sua vida. Para alguns foi bem cedo, comigo foi aos 17 anos de idade, alguns mais tarde um pouco, mas não importa a época da sua vida, Deus deu um chamado para você, Deus fez um chamado para você para se juntar a Ele, obedecer, se submeter e executar a visão dEle, e Ele te preparou para executar essa visão no lugar onde você está. Depois disso, Deus te deu uma paixão, para alguns é liderança, para outros é evangelismo, para outros é proclamação, isso tem muito a ver com os dons espirituais que Ele nos deu, colocou dentro de nós, que normalmente refletem essa paixão. Alguns são apaixonados por pessoas, por organização, por tarefas, por causas sociais, pelo evangelho, pela expansão da igreja, enfim, essa paixão tem a ver e se conecta com o nosso chamado. Em seguida, Deus nos dá uma visão. O que Ele quer fazer por nosso intermédio no lugar onde Ele nos mandou, no lugar para onde Ele nos levou propriamente e que impacto Ele quer causar na nossa vida por meio disso. E por fim, tudo isso nos leva a cumprir a missão de Deus. Nós nos juntamos a Deus para executar a missão dele e esses 4 elementos, na verdade, andam juntos. O meu chamado, a minha paixão, aquilo que Deus colocou no meu coração, a minha visão, ou a visão que Deus me deu, na verdade, e tudo isso leva para essa missão. No entanto, eu tenho percebido que nos últimos anos parece que esses elementos têm sido comprometidos. Eu queria te explicar um pouquinho o porquê disso e o que tem acontecido. Bom, quando a gente olha para a situação que os pastores especialmente têm vivido, isso obviamente a situação do pastor e o coração do pastor engrandece ou contamina a sua liderança, né? Foi assim com os reis, por exemplo, quando a gente tinha um rei mau, normalmente a liderança que estava ao seu lado era contaminada por aquilo, e quando a gente tinha um rei bom, a liderança que estava ao seu lado era engrandecida com isso, desafiada com isso e levada para um próximo nível. Então não é diferente numa igreja. E aí, pastor e líderes, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho observado e, ao mesmo tempo, trazer um encorajamento para vocês. O que eu tenho observado é que, nesses anos pós-pandemia, nesses praticamente 5 anos que a gente já tem, desde quando a gente teve a pandemia, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a sociedade mudou e parece que a gente não está conseguindo reagir a esse novo momento. E essa não reação tem gerado desânimo, choro, angústia e uma porção de outras coisas. Mas, na verdade, eu queria te relembrar que você tem um chamado, você tem uma paixão, você tem habilidades especiais que Deus te deu, tem uma visão que Deus te deu, e se você não identificou, você precisa buscar essa visão de Deus para que tudo isso te leve a cumprir a missão. E quando você alinha todas essas coisas na sua vida, o que acontece? O seu ministério vai florescer, a igreja vai florescer, porque você automaticamente está florescendo com tudo isso.
E eu tenho no meu coração começar essa série com isso, porque na verdade aquilo que Deus mais tem colocado no meu coração ao longo dos últimos anos é aquilo que está lá em Isaías 61. E eu queria fazer um paralelo aqui, uma adaptação do texto de Isaías 61, que talvez você já tenha pregado sobre ele várias vezes, mas trazer um paralelo desse texto para esse tempo e para a necessidade de a gente olhar para a nossa vida e para o nosso ministério e pensar que precisamos, pensar não somente, mas trabalharmos para isso, precisamos acertar o alvo como líderes para que a nossa igreja floresça. Quando a gente olha para Isaías 61, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para fazermos algumas coisas. Isso tem a ver com o seu chamado, com a paixão e com a visão que Deus te deu. Então, se você está vivendo aquele momento de, talvez, indecisão, desânimo, há uma pesquisa da Barna que mostra que mais de 60% dos pastores nos últimos 2 ou 3 anos pensaram em desistir. Se você está vivendo esse momento, se a sua igreja não está avançando, não está florescendo, as coisas não estão acontecendo como você gostaria, ou mesmo que estejam um pouco, mas você está sonhando com muito mais, eu queria aplicar agora, contextualizar esse texto de Isaías 61 para você. E eu queria te dizer que o Espírito do Senhor está sobre você e te ungiu para fazer algumas coisas. Levar boas novas para aqueles que estão pobres de visão. Talvez muitas pessoas na sua igreja estão pobres de visão e você precisa enriquecer então sua visão para poder compartilhar isso e derramar isso sobre eles. Leve boas novas de visão para as pessoas. De outro lado, o Espírito do Senhor está sobre você para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. E talvez você mesmo esteja com o coração quebrantado. Então, a minha mensagem para você nesse episódio levante o seu coração diante de Deus e alinhe aquele chamado, relembre aquele chamado que Ele te deu e deixe essa paixão que Deus colocou no seu coração florescer novamente. Anuncie liberdade para aqueles que estão cativos. Talvez pessoas da liderança que estão ao seu lado, estão cativos em cargos, em organizações ou desanimados porque as coisas simplesmente se repetem ao longo do tempo. Liberte líderes que estão ao seu lado da prisão do poder ou de um cargo e liberte-se você mesmo das trevas, talvez, de estar preso a uma função. Não seja simplesmente um pastor prisioneiro do cargo que você tem, da função que você tem, da igreja que você tem. Por quê? Você não trabalha para essa igreja, você não simplesmente cumpre horário ou função nessa igreja. Esses dias eu precisei ir num médico e ele era chinês, um senhor já, um crente chinês já de muitos anos, e ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou, pastor, funcionário do céu. Eu achei muito interessante essa expressão, porque, na verdade, é exatamente isso que nós somos como pastores e líderes. E a nossa liderança só vai acertar o alvo se a gente entender que a gente trabalha para o céu e não para uma igreja. De outro lado, proclame o ano da bondade do Senhor, aquelas pessoas que Deus te deu para liderar. Console e encoraje os líderes que estão ao seu lado, que talvez estejam tristes, para eles irem para o próximo nível. Desafios a acertar o alvo. Dê aos líderes que choram flores de esperança, como diz Isaías 61, mensagens de alegria, um coração de louvor. Olhe para essas pessoas porque eles são chamados para ser carvalhos de justiça e plantio do Senhor. Mas você mesmo foi chamado para isso. Parte do seu chamado é para ser um carvalho de justiça e um plantio do Senhor. E sabe o que o texto de Isaías 61 nos diz, que nos ajuda a pensar no alvo a cada dia e caminhar para ele? É que líderes assim, pessoas assim, que têm essa compreensão disso, vão reconstruir velhas ruínas. Não importa em que estado a sua igreja está, você foi chamado para reconstruir velhas ruínas. Você foi chamado para restaurar antigos escombros, talvez que estão sob o entulho.
Talvez a sua igreja, do ponto de vista físico, esteja lá certinha, mas talvez ela esteja cheia de entulhos e você foi chamado para tirar esses entulhos, renovar a igreja que talvez esteja arruinada. Você foi chamado para ser sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus. E Isaías 61 ainda diz: vocês herdarão porção dupla, uma herança dobrada. Vocês trarão boas novas, cura, liberdade, perdão, graça, consolo, suprimento das necessidades, esperança, alegria, louvor e tantas outras coisas. E o texto completa dizendo que você vai ser usado para reconstrução, edificação, continuidade da sua igreja, reaproveitamento, contratação, novos sacerdotes, honra, banquetes, herança dobrada e alegria para sempre. É para isso que você foi chamado e você só vai acertar o alvo se você tiver plena consciência disso. Então, como acertar o alvo? Continue relembrando o chamado do Senhor todos os dias para você, assim como Jesus que diz: eu vim para que tenham vida. Alimente a paixão que Deus te deu. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Foque na execução da visão. Jesus disse: importa que eu vá para a cruz. E trabalhe para que a sua visão, a visão de Deus na sua vida, cumpra a missão. Jesus não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, conforme Hebreus 12. Então, esse é o seu chamado. E eu quero te desafiar a focar, junto com a sua liderança, no alvo, porque se isso acontecer, sua igreja vai florescer. E nos próximos episódios eu quero dar passos bem práticos para que isso aconteça. Então, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.